esses dados foram retirados desse documentário do Silêncio dos Homens. 83% das mortes por homicídios e acidentes têm homens como vítimas. A expectativa de vida dos homens é 7 anos menor do que a das mulheres. Os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. 17% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem abuso sexual, os homens levam em média 20 anos para contar para alguém. 30% enfrentam ejaculação precoce ou disfunção erétil. 95% da população prisional do Brasil é masculina. 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com os amigos. Só 3 a cada 10. 1 em cada 4 homens de até 17 anos afirma sempre se sentir solitário. E 37% afirma que nunca conversou com ninguém o que significa ser homem. E o último dado que eu acho que também pode ajudar a gente a pensar aqui é 6 a cada 10 afirmam lidar com distúrbios emocionais em algum nível. Ansiedade, depressão, vício em pornografia e insônia. Então, eu acho que assim, a primeira resposta, né, para a pergunta de por que discutir sobre esse tema é porque a gente está vendo que os homens mais matam, os homens mais morrem, né? Existe uma crise em que os homens sofrem calados. A gente não aprende ao longo da nossa história de sermos criados como homens, a gente não aprende a falar sobre os nossos sentimentos, a gente não aprende a discriminar as nossas sensações, as nossas emoções, né? E a gente não aprende porque não tem espaço, porque a gente não é incentivado, né? Porque raramente existe uma conversa entre amigos homens em que as partes, os meninos estão falando sobre como que eles estão se sentindo, né? Sobre alguma situação ruim que eles passaram. Então, eu acho que esse é um grande motivo para a gente falar sobre esse tema. E acho que é muito significativo a gente ter também tantas pessoas interessadas em discutir sobre esse tema com a gente, né? Uma parte do documentário que me marcou muito foi no determinado ponto onde uma pessoa que estava sendo entrevistada falou, né, que os homens, eles sofrem calados, né? Eles têm uma sobrecarga de emoções e eles vivem numa camisa de força, né? E eu tenho para mim que quanto mais você pressiona uma coisa, com mais força essa coisa sai, né? Quanto mais você tenta abafar uma faceta, né, da existência, ela vai se manifestar como sintoma de outro jeito, em outro lugar. Exato. Tanto que no documentário mesmo eles falam que a manifestação masculina acontece de maneira violenta, né, de maneira geral, com os homens que não têm lugar para falar sobre o que eles precisam falar, né? Eu costumo dizer que não é porque a gente não fala sobre alguma coisa que a gente não vai sentir aquilo, né? Ou que aquilo vai se resolver sozinho. Então, não falar não significa acabar com o problema. Significa simplesmente você pegar o problema e jogar para debaixo do tapete, né? Então, eu concordo plenamente com você. É bem essa ideia, né, de que se eu não tenho um espaço para dar vazão, se eu não tenho uma válvula de escape, isso sai por algum outro lugar. E aí, muitas vezes, o caminho que a gente aprende que deve sair é a agressividade, né? É justamente você extravasar isso de alguma forma. Então, vai fazer aula de luta, ou vai gritar com alguém em alguma briga, ou vai bater em alguém, ou vai adotar comportamento de risco. Exatamente. Muito consumo, né, de substâncias. Sim. A masculinidade, eu acho que, para falar da importância da discussão do tema, a gente tem que dar uma certa contextualizada, né? Atualmente, a gente vive uma certa crise do modelo vigente que estava sendo estabelecido até determinado ponto da história, né? Onde, digamos que o patriarcado deu o masculino para o homem e o feminino para a mulher e valorizou o masculino, né? E eu parto de um princípio que o masculino não é do homem, o feminino não é da mulher. Nós somos seres que temos o sentido de que homens carregam os hormônios masculinos e femininos, testosterona e estrogênio, e a mulher estrogênio e testosterona, né? Em quantidades diferentes, mas, digamos, como os feitos do mesmo caldo. Sim. Homens e mulheres, eles partem de um mesmo lugar ontológico, né? Isso. E, indo um pouco para trás ainda, é considerado também que a sexualidade é uma faceta ontológica do ser humano, né? O ser humano aparece como um ser sexuado, né? O ser humano aparece no mundo como homem e como mulher. Não existe um ser humano que contempla tudo isso, né?
E trazendo isso e junto com as questões de sociedade, movimento feminista, muito importante, o patriarcado dando o masculino para o homem, valorizando, isso traz sofrimento para as mulheres e para os homens, né? Porque a partir disso o patriarcado fala que o masculino é bom, mas que só o masculino é bom. Então manifestações do feminino no homem também são vistas com maus olhos. Então esse é um movimento, né? Trabalhar a masculinidade é um movimento que e trabalhar uma certa integração, um livre fluxo entre as energias masculina e feminina seria uma coisa muito interessante de se fazer, que em sociedade, em termos geral, conseguiria se beneficiar muito disso, né? Eu acho que, inclusive, né, a proposta da gente fazer essa live é justamente fomentar esse tipo de questionamento. Então, assim, também não acho que haja uma resposta em definitivo sobre o que é isso, sim. Até porque é algo que está em constante transformação, né? Então, ser masculino hoje, ou a masculinidade hoje, é diferente do que era compreendido há alguns anos atrás, né? E a gente nem precisa, talvez, ir tão longe historicamente para a gente repensar e ver como que a masculinidade foi se transformando. Mas eu acho que, para mim, o que é mais sintomático disso tudo é o quanto que a masculinidade nos moldes como ela vinha acontecendo não tem se encaixado mais com os novos movimentos feministas, por exemplo, né, ou da comunidade LGBTQI+. Porque é isso, a gente precisa repensar essa configuração social do que é o ser masculino, do que significa ser homem, né? E eu acho que é um pouco desse movimento que está muito relacionado a esses dados que a gente vê, por exemplo, no documentário, que é isso, a gente se acostuma a ver o homem sendo agressivo, né? A gente se acostuma a ver 95% da população carcerária que homem. E a gente nunca para pensar de fato o que isso significa. Né? Por que 95% da população carcerária no Brasil é masculina? Por que os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres? Por que os homens demoram 20 anos para falar para alguém que eles foram abusados? Então, acho que, para mim, esses são os elementos mais sintomáticos e mais graves que me motivam a chegar a essa discussão, né? Sim, sim. Não, eu concordo totalmente com você. Isso é realmente muito, muito alarmante, né? Eu fui vendo o documentário e falei, o que é isso? O que acontece no mundo, né? E é uma coisa que realmente naturaliza, né? A gente pensa, aconteceu. E fenômenos que são... O feminicídio, por exemplo, é um fenômeno que é alarmante o negócio, né? E é uma coisa que precisa ser repensado mesmo. E outra, né? Eu acho que não dá pra falar da masculinidade sem a feminilidade, né? Porque depois de um ponto de vista onde elas são um contínuo, polar e complementar, né? Se você se reconhece como homem, tenta pensar, por exemplo, qual foi a última vez que você chegou para um homem e falou eu te amo. Por exemplo, para o seu pai, ou para o seu filho, ou para o seu irmão, né? Ou qual foi a última vez que você deu um abraço e deu um beijo no rosto de outro homem? Então, acho que a gente pode começar o questionamento e a reflexão a partir daí também, né? Quais são os lugares que a gente dá espaço para a gente manifestar as nossas emoções e os nossos sentimentos? Qual foi a última vez que você sentou com um amigo ou que sentou com alguém de verdade, de peito aberto, para perguntar como que essa pessoa estava, ou para se expor e contar como você está, se você está triste, se você está feliz, se você está preocupado, né? Ou qual foi a última vez que você conversou com um homem, talvez essa seja mais rara ainda, qual foi a última vez que você conversou com um homem sobre sexo, mas sobre efetivamente a sexualidade masculina, né? Então, qual foi o último momento que isso aconteceu? Eu aposto que a resposta da grande maioria dos homens é que isso aconteceu muito poucas vezes, ou talvez eles nem se lembrem da última vez que isso aconteceu, se isso aconteceu em algum momento. Então, enfim, talvez a gente possa começar a repensar e discutir a masculinidade na contemporaneidade, colocando esse tipo de reflexão, né? Pensando um pouco sobre qual tem sido o modo que a gente tem levado a nossa própria vida e como a gente tem construído as nossas relações cotidianas, né?